No caminho, mestre Oriel, mestre Luz Divina, começou a preparar seus discípulos para o encontro com o quarto mestre. Com um sorriso, pediu-lhes que caminhassem buscando dentro de si a virtude da força que mestre Leão lhes havia ensinado, pois iriam necessitar dela no encontro com o próximo mestre. No caminho, os discípulos pararam e alimentaram-se fartamente. Depois repousaram e fizeram algumas práticas, realizando a ligação do céu com a terra. Quando se sentiram suficientemente fortes, mestre Oriel levou-os à presença do quarto mestre. Diante dele, o sangue dos 7 discípulos quase gelou em suas veias. Depararam-se com mestre Esfinge grega, uma criatura apavorante. Tinha uma bela cabeça de mulher, mas com tronco de leão, asas de águia e cauda em forma de terrível serpente. Paralisados pelo medo, os discípulos acharam que seus dias haviam chegado ao fim, mas para surpresa real, mestre Esfinge, numa atitude bastante receptiva, sorriu para todos. Nessa hora, uma das discípulas, aproximando-se de mestre Oriel, perguntou-lhe sussurrando: Mestre, essa não é a famigerada Esfinge grega? A terrível criatura que fez inúmeras vítimas no passado? Ouvi falar dela em muitos relatos. Mestre Oriel, voltando-se para a mestre Esfinge grega, dirigiu-lhe a palavra. Mestre, peço-lhe licença para esclarecer esses jovens a respeito da época em que sua tirania e vaidade fizeram muitas vítimas. Mestre Esfinge assentiu com um sorriso benevolente entre os lábios e foi sentar-se imóvel sobre um belo pedestal de mármore. Mestre Oriel chamou os discípulos à sua volta. Antigamente, mestre Esfinge grega era uma criatura maligna, conhecida como o terror das estradas. Costumava propor aos viajantes um enigma que, se não fosse resolvido... Bem, para ser delicado, eu diria que quando não resolviam um enigma proposto pela Esfinge, os viajantes não voltavam para casa e nunca mais eram vistos sobre a face da terra. Ouvindo isso, os jovens trocaram olhares assustados, mas mestre Oriel tranquilizou-os. Fiquem calmos, isso aconteceu há muito tempo. Hoje ela está bastante mudada. Um dos discípulos perguntou qual era o enigma que mestre Esfinge propunha aos viajantes, e Oriel propôs-lhes: Vou contar-lhes qual era o enigma apresentado pela Esfinge, mas vocês terão de decifrá-lo. O que acontecia antigamente com as pessoas que não conseguiam resolver o enigma? Perguntou o mesmo discípulo. Bem, sem querer assustá-los, posso dizer que o lema da Esfinge era: decifra-me ou devoro-te. Ouvindo isso, a moça, que já ouvira falar da Esfinge, dirigiu-se apavorada a Oriel. Quer dizer que, se não conseguirmos decifrar o enigma, estaremos correndo risco de vida? Mestre Oriel, esboçando um ligeiro sorriso, respondeu: Bem, vocês terão a chance de resolver o enigma em grupo. Se não o resolverem, não serão devorados, mas também não poderão prosseguir rumo ao topo da montanha da sabedoria. O seu progresso ficará estagnado e terei de escolher outros discípulos para passarem pelo mesmo teste. Essas palavras firmes do mestre fizeram com que os discípulos encontrassem a força necessária para enfrentar a situação. A moça, que no princípio ficara apavorada,
sentindo o vigor do grupo, foi tomada pela coragem. Afinal, mestre, qual é o enigma que devemos decifrar? O enigma é o seguinte: qual é o animal que de manhã anda sobre 4 pés, ao meio-dia anda sobre 2 pés e ao cair da tarde anda sobre 3 pés? Vocês terão 1 hora para decifrar o enigma. Para isso, não se esqueçam de pôr em prática as virtudes que já aprenderam. Os 7 discípulos então sentaram-se, buscando a serenidade interior. Pacientemente ficaram à escuta de um som que começou a vibrar no interior de cada um deles. Depois de meia hora de vivência de um fino estado vibratório, os 4 rapazes e as 3 moças deram-se as mãos para que a força do grupo os ajudasse a resolver o enigma. Quando faltavam poucos minutos para completar o prazo de 1 hora concedido por Mestre Oriel, a resposta surgiu clara na mente de cada um. Os discípulos sorriam entre si e, felizes por terem conseguido colocar em prática as 3 primeiras virtudes que lhes foram ensinadas, caminharam até o lugar em que se sentara placidamente Mestre Esfinge Grega. A moça escolhida para ser a porta-voz do grupo deu-lhe a resposta. Mestre Esfinge, o animal descrito no enigma é o ser humano. É ele que, enquanto bebê, na manhã de sua vida, engatinha sobre 4 membros. Enquanto adulto, no meio da sua vida, caminha sobre 2 pés. E na velhice, portanto, no entardecer da sua existência, usa uma bengala para dar maior apoio aos pés. Mestre Esfinge Grega sorriu-lhes em sinal de aprovação. Aliviada por ter passado no teste, a mesma moça ousou perguntar-lhe: Mestre, qual é a virtude que tem para nos ensinar? A virtude da modéstia, respondeu a Esfinge. No passado fui muito orgulhosa e tirânica, mas aprendi que para conquistar a liberdade interior eu tinha de praticar a virtude da modéstia. Mas o que é afinal a modéstia? Perguntaram os discípulos em uníssono. A modéstia é a ausência da vaidade. A modéstia traz consigo a despretensão e a simplicidade. É uma linda virtude que devemos praticar principalmente em momentos de glória e prosperidade. Todas as nossas qualidades ganham força e relevo quando banhadas pela modéstia. E ela é oposta à presunção? Perguntou a discípula que se interessara tanto pelo ensinamento de Mestre Esfinge. Sem dúvida, a modéstia é o contraponto da presunção. Saibam que um homem modesto tem tudo a ganhar, pois atrai para si a simpatia e a generosidade dos outros, enquanto o presunçoso tem tudo a perder, pois só consegue atrair raiva e inveja. A moça, que a essa altura dos acontecimentos já se sentia muito à vontade diante de Mestre Esfinge, exclamou: Que bela atitude interior está nos ensinando, mestre! Como deve ser libertador abrir mão da presunção. Mestre Esfinge esclareceu ainda. A pessoa que não trabalha sobre si, que não busca o seu desenvolvimento interior, não percebe que é escrava da própria vaidade e exibe seu orgulho e sua pretensão em todos os momentos da vida. Devido a essa atitude, a pessoa acaba saindo-se mal, já aquela que trabalha sobre si, mesmo ocupando uma alta posição, não tem orgulho nem pretensão. E Mestre Esfinge finalizou seu ensinamento. Aquele que tem pouca luz
é orgulhoso e cheio de si, enquanto aquele que tem muita luz é modesto e simples. Podemos comparar essa atitude à espiga de milho. A espiga vazia ergue arrogantemente a cabeça para o céu. Já a espiga cheia abaixa-se humildemente em direção à Mãe Terra. Os discípulos despediram-se de Mestre Esfinge, sentindo-se aliviados por não terem mais de enfrentar o medo provocado por sua figura assustadora e agradecidos por terem assimilado seu ensinamento. Estavam também felizes por terem decifrado o enigma, pois Mestre Oriel dissera-lhes que, se não tivessem usado a sua inteligência para solucioná-lo, de nada lhes adiantaria serem instruídos nas 18 virtudes. Depois da intensa experiência que tiveram diante de Mestre Esfinge grega, os discípulos continuaram a subir a montanha da sabedoria, ao lado do bondoso Mestre Oriel.